Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um livro que é muito especial para mim, que é o Dona Narcisa de Vilar, da Indígena do Ipiranga, ou, na verdade, Ana Luísa de Azevedo Castro. Indígena do Ipiranga era o pseudônimo que ela usava, inclusive vou deixar essa edição belíssima para vocês darem uma olhada. Essa edição é da editora Mulheres, que tinha fechado, mas está voltando. É uma editora que foca em publicar livros de autoras brasileiras, principalmente mais antigas, né, do século XX para trás, que está sendo resgatado. Eu estou muito feliz que ele está sendo republicado, né? Tanto por outras editoras, quanto até pela editora Mulheres ter ressurgido, né? Ele está voltando ao debate. E esse é um livro que deveria ter mais importância aí no cânone brasileiro, mas ele foi invisibilizado por muito tempo, né? Essa autora, ela praticamente não é mencionada no cânone da literatura brasileira, então eu acho que é importante a gente sempre trazer, né, o tanto de coisa boa que a gente tem na nossa literatura, principalmente as escritoras que por muito tempo não estavam nesse cânone. Ana Luísa de Azevedo Castro, ela é uma autora catarinense de São Francisco do Sul, e ela escrevia numa época em que estava sendo publicado muita literatura com foco no indigenismo, falando sobre a vida dos povos indígenas. Só que era numa perspectiva muito do colonizador. Então, por exemplo, a gente aprende na escola, né, a gente estuda sobre alguns livros clássicos, o Guarani, Macunaíma e outros livros que mencionam os povos indígenas, de uma forma que não é muito legal, né? E sempre uma visão das pessoas brancas, uma visão que não coloca eles como sujeitos, né? E sempre subjugando e tudo mais. E muito também tem muito da literatura que vem criticar essa visão, né, do colonizador. Essa época em que o Brasil estava tentando construir uma visão mais patriótica, digamos assim, uma visão mais nacionalista, né, tentando se desvincular da colônia portuguesa, tentando ter mais literatura com características brasileiras, né. Nessa época surgiram essas literaturas focando nos povos indígenas e foi chamado de indigenista, né, pela literatura. E esse livro aqui, ele é um livro que é indigenista, publicado na época, muito bom, e que não é trazido, né, nesse cânone da literatura indigenista. Deveria ser trazido. Ele fala sobre o relacionamento de uma moça branca, a Narcisa, e um menino indígena, que é o Leonardo, que cresce com ela no Paraná, né? E nessa história eles crescem juntos e se apaixonam, né? Eles têm ali uma amizade desde criança e quando já estão maiores percebem que estão apaixonados. Só que assim, o relacionamento deles não é bem visto tanto por outras pessoas da sociedade quanto pela família. Por quê? Porque ela é uma moça branca de uma família com muito dinheiro e ele é um menino indígena que é filho de uma moça que trabalhava para a família. É visto como uma pessoa sem valor para ela. Então, os irmãos dela, que são muito cruéis, muito violentos, muito, muito mesmo. O final desse livro é devastador, assim. Eles proíbem esse relacionamento e a gente vai acompanhar todo o desenrolar ali, né, desses acontecimentos. Esse livro fala muito sobre o que é o casamento para as mulheres nessa época, né? Como ela não tinha escolha, ela não tinha autonomia, não tinha independência, ela não podia ficar com quem ela quisesse, porque o dinheiro dela estava preso, né? Estava preso com a família e estava preso com o próximo, com a próximo dono dela, né? O marido dela, o futuro marido. Então esse livro debate muitas coisas. E ele debate isso numa linguagem que eu considero muito acessível. É um livro que deveria estar aí nas escolas, na minha visão, porque ele tem uma escrita muito tranquila. Eu acho que ele seria até um livro menos maçante para adolescentes lerem na escola, por exemplo, né? Porque
Muitos livros clássicos são considerados maçantes por estudantes, só que a gente tem muita coisa na literatura brasileira que pode ser trazida aí para debater muitos temas importantes. Então, esse livro eu vejo que pode ser trazido na escola. Teve uma época, inclusive, que ele estava no vestibular da UFSC, só que depois ele sumiu de novo, né? Não foi mais cobrado, não foi mais tão debatido. Enfim, ele foi lançado em 1859, né? A autora, ela faleceu muito jovem, ali pela década de 60 do século XIX. E esse livro, ele foi publicado em folhetim, mas ele não foi escrito para ser publicado em folhetim, né? Ele não era publicado periodicamente e sendo escrito periodicamente. Ele foi escrito de uma vez só e publicado em parcelado, né, nesse folhetim. A gente percebe isso porque não teve uma oscilação como tinha quando os livros eram feitos para folhetim, né? Às vezes o personagem fazia mais sucesso e aí os livros de folhetim eles sofriam as mudanças desse sucesso, né? Esse personagem ficava mais evidente, os personagens que faziam menos sucesso ficavam menos evidentes, enfim. E nesse livro isso não acontece. A própria autora fala, né, que ele já estava pronto, quando ele começou a ser publicado, já estava pronto para ser publicado de uma vez só, em formato de romance, né? E como foi depois, aí em 59. Então, ele não tem essas quebras de narrativa como acontecem em muitos outros livros publicados em folhetim que a gente tem aí no Brasil. Outra coisa importante é que essa autora, né, a Ana Luísa de Azevedo Castro, ela foi muito militante na educação das mulheres. Ela foi professora, ela depois migrou para o Rio de Janeiro, teve escolas, foi diretora de escola. É claro que a gente estava falando de uma classe abastada, né, de meninas que tinha acesso à escola nessa época. E também, essa educação ela não era igual à dos meninos, né? Ela era uma educação muito focada no casamento. As meninas aprendiam algumas matérias que são padrão ali no currículo escolar, né? Matemática, português, ciências, mas também aprendiam afazeres domésticos, costura, coisas que são relacionadas à vida doméstica e preparando elas para o casamento. Então, né, a gente entende a limitação que essa escola tinha, mas era importante, né? Foi importante, foi o começo da formalização da educação das mulheres no Brasil e a Ana Luísa de Azevedo Castro foi uma das protagonistas desse começo das escolas, né, das meninas entrando para a educação formal mesmo, né? Podendo ter uma profissão no futuro, que esse futuro ia demorar um pouquinho, mas estava sendo construído. Então esse livro ele traz muitas dessas características da época, desenvolvimento da identidade brasileira, né? Esse começo da identidade brasileira que viria a ser mais desenvolvido só no século XX, né? Trazer o que é o nosso, a nossa fauna, flora, as nossas pessoas, mesmo que ainda muito limitado, né, trazendo bastante da visão colônia, mas muito importante como começo, né, da nossa literatura nacional. E fica essa recomendação. Esse é um livro muito especial para mim, porque foi o primeiro livro que eu li com a minha amiga no nosso clube do livro de escritoras brasileiras, então a gente tem um carinho muito grande, e também por ser do nosso estado. É, é um livro bem importante. É isso por hoje. Deixem nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem essa escritora. É uma escritora muito importante. E desejo que entre aí pro cânone da literatura nacional